Bom dia. Nós do Congresso Internacional de Odontologia da Anhanguera Santana temos a honra de receber a nossa palestrante, professora Jussara, já agradecendo com o tema em patologias orais e associadas a distúrbios psicogênicos, com o currículo, né, da professora, especialista em odontopediatria, estomatologia, pós-graduada em ortopedia funcional dos maxilares, especialista em ortodontia, mestre em ciências da saúde e homeopatia e, claro, professora da casa, né? Nós agradecemos a contribuição de todos aqui, de todos aqui do 17º Congresso, agradecemos a todos pela atenção de vocês. E as perguntas, conforme vocês forem tendo, a professora deixou liberado, né, para ir perguntando, e essa palestra inicia-se gravada nesse momento, ok? Tá ótimo. Eu é que quero agradecer muito por poder estar aqui com vocês nesse dia tão importante para nós, né? Hoje, 25 de outubro, dia do dentista, a gente se orgulha, a gente se sente muito feliz. Eu sempre conto isso para vocês em aula, né? Tudo que eu tenho eu devo à minha profissão, eu não comecei tendo nada, então, assim, é uma profissão que a gente realmente está nela porque gosta. Na maioria das vezes, dos dias que eu acordo, eu penso nisso e já me animo, já fico muito feliz. E aproveitando que hoje é 25 de outubro, eu desejo isso a todos vocês que estão agora me ouvindo. Alguns já foram meus alunos, eu acho, outros pode ser que venham a ser. De todo o coração, eu desejo que vocês sintam pela profissão que vocês estão abraçando a satisfação e o prazer de trabalhar nela a cada dia, né? Eu acho que a gente não pode nunca dizer que é feliz se essa satisfação não acontecer. Então, é o que eu desejo de coração, que os dias de vocês na profissão sejam felizes e cheios de prazer, como tem sido para mim. E, em especial, hoje, poder estar falando aqui com vocês, como você falou, eu sou professora da casa, e eu escolhi falar sobre estomatologia porque essa foi a porta de entrada para a Universidade Anhanguera, né? Foi assim que eu fui contratada. O meu contrato, meu início de trabalho na Anhanguera foi para dar aulas de estomatologia. Eu vi que a professora Renata está aí, a gente dividia o mesmo horário, as mesmas aulas, e foi assim que eu comecei. E isso também me deixa muito feliz, porque foi passando o tempo, eu fui podendo dar outras disciplinas também, mas eu acho que a estomatologia é tão importante e acho que nos dias de hoje mais ainda. Por isso eu escolhi esse tema também. Como vocês sabem, eu não estou presencial na faculdade, como nós estamos agora online, mas eu tenho feito muito teleconsultas e eu estou bastante impressionada pelo número de pessoas que me procurou nesses tempos de pandemia, mesmo por telefone, por videochamada, por problemas estomatológicos, né? Então, por conta disso, eu achei que seria muito importante, muito útil a gente relembrar de algumas coisas. Eu tenho certeza que muito do que eu vou falar vocês se lembram, vocês já aprenderam, mas eu acho que a gente não pode esquecer. Independente da especialidade que nós tenhamos, eu acho que pelo menos a lembrança de alguns quadros importantes, né, quadros clínicos importantes, a gente precisa ter, porque sempre alguém vai bater na nossa porta apavorado, porque as lesões estomatológicas apavoram mesmo, as pessoas ficam muito preocupadas, e pelo menos a gente lembrando um pouquinho disso, a gente vai poder levar conforto, orientar, encaminhar, e quando souber, tratar, né? Então, essa é a minha intenção hoje com esse tema. Apesar das outras disciplinas que eu dou, eu acho que isso aqui vai poder nos ajudar bastante. E por que eu estou falando das patologias orais que se associam a distúrbios psicogênicos? Porque, por incrível que pareça, essas pessoas que me procuraram durante a pandemia, a gente percebia uma importância ou uma influência muito grande do emocional delas nos problemas que elas procuraram, né?
então, nos problemas que fizeram com que elas me procurassem. Então, por conta disso, é que eu também escolhi esse tema. Eu acho que o momento é um momento muito complicado ainda. A pandemia está melhorando, mas muitas mudanças aconteceram e as pessoas ainda não conseguiram retornar para o seu equilíbrio para não permitir, vamos dizer assim, que o emocional interfira no seu físico. Então, eu acho que é um conhecimento realmente importante para todos nós, tá? Então, vamos lá, começando. O que é um distúrbio psicogênico? Esse termo, então, refere-se a problemas que podem surgir para qualquer um de nós, e independente de idade, quando nós temos problemas emocionais, né? Então, assim, lógico, a gente sempre achou muito razoável que uma pessoa que estivesse, por exemplo, num dia como hoje, numa apresentação, por estar muito nervosa, ela tivesse problemas gástricos, né? A gente sempre achou isso uma coisa normal, né? Os médicos recebem pessoas assim? Sim, muitos, né? Com certeza. Pessoas que têm alguma novidade acontecendo na vida e que, por conta disso, não conseguem se alimentar, ou daquilo que eles se alimentam, eles passam mal, uma coisa bem imediata. Agora, o dentista, é comum as pessoas procurarem um dentista porque eles estão com o emocional alterado? Não. Eles só vão nos procurar quando eles estiverem com uma lesão já acontecendo. Tá? E nós é que temos que ter a expertise, nós é que temos que ter a sacada da coisa, né? Falando de um termo bem simples, nós é que temos que sacar, né? Perceber que o paciente pode estar tendo um problema porque ele está com seu emocional alterado, né? Então, isso é psicogênico, né? A geração de problemas diante de problemas psicológicos. Distúrbio psicossomático ocorre quando a interferência psíquica se expressa em problemas ou doenças físicas. Então, quando qualquer um de nós corre lá no médico, porque por questões emocionais nós estamos, é aquilo que eu acabei de falar, estamos tendo problemas físicos, é comum, é bem tranquilo de se entender. O nosso paciente vai ter esses problemas, mas ele talvez não se dê conta. Então, o que é um transtorno emocional? É a modificação da saúde mental de uma pessoa que deixa o bem-estar em baixa, afetando seu humor, seu raciocínio, comportamentos, atitudes e desempenho pessoal e social, né? Aí, por conta do que eu queria falar para vocês, eu saí fazendo uma pesquisa. E aí, olha o que eu descobri, né? Não são números pequenos, não. A ansiedade, né, está neste país, no nosso país, quase em 10% da população. Ansiosos nós somos? Sim, por N motivos. Agora, de modo geral, a população está mais ansiosa. Então, isso pode trazer problemas, com certeza. A população está depressiva em 6,5%. Gente, isso não é pouco. Não é pouco. Se nós pensarmos que, né, essas pesquisas foram feitas com pessoas que estão orientadas, elas sabem o que é depressão, mas existem pessoas por aí que nem sabem o que é e que não sabem a quem recorrer, então elas nem entraram nessa conta, vamos dizer assim, nessa avaliação. Estresse, nós somos o segundo país do mundo com pessoas mais estressadas, olha isso. Então, assim, quando a gente vê pessoas no trânsito brigando, pode ser que aquilo seja do momento, mas pode ser que essa pessoa esteja tão mal que tudo dela é briga, é confusão, é mal entendido, porque senão nós não seríamos o segundo país do mundo com pessoas estressadas. Olha só, fobia social, né? Aquele que não tem coragem de sair na rua, e aí a gente tem uma série de outros problemas inclusos, né? Síndrome do pânico e tanta coisa mais. Mas nós somos em 13% que não estamos bem socialmente falando por questões emocionais. E a síndrome do pânico, que eu até já falei também, ela aparece em 2% da população. Então, assim, tudo que acontece no nosso país nos leva a ter problemas desse tipo. Tudo que acontece na nossa vida pode nos levar a ter esses problemas. E tudo isso
pode começar a partir de algumas situações. Então, por exemplo, frustração presente ou já imaginando uma frustração futura, adoecimento na família, e aí a gente sabe, e teve notícias, eu, graças a Deus, não tive problemas importantes com pessoas da minha família durante a pandemia, mas a gente sabe quantas famílias aí estão ainda sofrendo e chorando por acontecimentos durante esse período quase de 2 anos, né? A perda de um ente querido, a gente sabe que altera a vida da gente. Eu, como sempre conto para vocês em aula, eu perdi meu pai e minha mãe já, né? E eu sei o que é isso, não é fácil, não é fácil. Problemas familiares, problemas conjugais, graças a Deus esses eu não tenho, mas a gente sabe que acontece toda hora, todo dia, né? Perda de emprego, nossa, dificuldade para trabalhar, né? Nós passamos aí um período de pandemia que eu acho que todos nós, mesmo não considerando emprego, aquele que tem alguma coisa fixa, todos nós que vivemos de consultório, nossa, a gente ficou se sentindo como quem perdeu um emprego, né? Por quê? Porque os pacientes não vinham, nós não podíamos atendê-los, aquela sensação estranha de você, de um dia para o outro, mudar o ritmo da sua vida. Tudo isso contou, né? Dificuldade financeira, acho que a gente está tendo de montão. E o estresse do cotidiano, que pode ser esse cara que fechou alguém no trânsito, a moto que passou em cima da calçada e quase me derrubou, não importa. Qualquer coisa que possa me estressar e que possa me trazer uma alteração importante. Tudo isso pode ser o início de um problema de saúde. E aí, o problema de saúde vai acontecer naquele lugar onde for mais fácil ele acontecer, né? Aí, também, ainda procurando, né, eu encontrei esse trabalho, achei ele bastante interessante, não é antigo, é recente, 2018, onde a gente tem a associação de transtornos relacionados ao estresse com a doença autoimune aparecendo, então. A doença autoimune é alguma coisa que realmente nos atrapalha demais, né? Esse é o motivo de eu ficar, inclusive, afastada mais tempo do que as outras pessoas. Eu tenho uma doença autoimune, né? E a gente sabe que o nosso imunológico ficou prejudicado para que ela acontecesse e depois para que a gente se mantesse apesar dessa doença, né? Então, é importante a gente pensar nisso. É importante a gente conhecer doenças autoimunes na boca ou que repercutem na boca, porque o nosso paciente pode aparecer com esse problema. E se eu conheço e se eu consigo perceber, eu vou direcionar o exame adequado para aquilo que eu preciso, eu vou poder atender essa pessoa que me procura, mesmo que não seja a minha especialidade, mas dando um pouquinho a mais para ela daquilo que ela pode estar precisando, né? Então, isso é muito importante. E eu não preciso nem dizer para vocês que eu amei o tema do congresso, muito além da boca, né? Quem já passou comigo na ortodontia sabe que eu falo muito isso. A gente tem que fazer uma odontologia além da boca, além do dente, né? Nós não podemos mais ser aqueles dentistas que olham a boca do paciente contando dentes, avaliando dentes e não percebendo todo o resto que está em torno, né? Então, ótimo. Pode ser que uma pessoa me procure porque ele quer que eu faça um orçamento, ele quer saber se ele tem muitas cáries, se dá para substituir uma prótese ou fazer uma prótese numa ausência de dente que ele tenha. Mas, gente, é impossível nos dias de hoje eu só olhar isso. É impossível eu me prender apenas a isso. A odontologia hoje é muito grande, ela é muito maior. A nossa área de atuação ela é pequena, né? É isso aqui, é a boca. É o sistema estomatognático, né? Já ficou melhor, porque antes, quando eu fiz faculdade, meu campo de ação era a boca, né? Pouco se falava em distúrbio de ADM, pouco se falava em qualquer outra coisa além da região da boca. Isso já melhorou demais. Há alguns bons anos, a gente fala muito no sistema estomatognático. Mas agora que a gente tem consciência de tudo que pode acontecer na boca e repercutir no ser humano, nós temos que fazer uma odontologia além da boca. Então, quero parabenizar vocês também por isso. O
tema do congresso é maravilhoso, é moderno, é atual, é importante, né? É alguma coisa que a gente tem que levar adiante. Tem que levar adiante. Nós temos que difundir que o dentista hoje é um dentista que trabalha reconhecendo os problemas além da boca. Continua trabalhando na boca, mas reconhece que os problemas vão além, né? Isso é muito importante. Então, a gente vai precisar, por exemplo, explicar o que existe entre o estresse e a autoimunidade, muitas vezes. Vocês já imaginaram que vocês podem dar um diagnóstico para um paciente de que ele tem uma doença autoimune e ele virar para vocês e falar: e o que é uma doença autoimune? E a gente precisa falar para ele de uma forma que ele possa entender, que a gente nem o deixe muito assustado, mas que também a gente não tire a importância do problema que ele tem. Né? Então, conhecer é fundamental, a gente precisa conhecer isso. Até os anos 80, 90, quando eu estava lá na faculdade ainda, a gente aprendia que o sistema imunológico era um sistema autônomo. É o imunológico, ele trabalha, ele defende, às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona, e ele depende quimicamente, né, de algumas situações para poder defender o organismo. Aí, quando a gente entrou lá pelo ano 2000 e alguma coisa, passamos a reconhecer que o sistema imunológico interage com outros sistemas, especialmente sensível à regulação do sistema nervoso, e endócrino. Então, hoje, dá para a gente entender, por exemplo, por que algumas pessoas, vou falar das meninas, que é uma coisa que eu vivo bastante, porque algumas meninas, depois que elas entram na puberdade, por exemplo, elas chegam para mim reclamando de dor na ATM. Nossa, olha, eu estou com dor, que estranho, começou uma coisa estranha. Por quê? Porque a nossa ATM, ela é, tomada por receptores hormonais. E aquela, né, sobe e desce de hormônios da puberdade e tudo mais, começam a agir. Então, com certeza, vai ter alguma diferença. Né? Então, essas coisas a gente precisa saber. Eu vou mexer com hormônio? Não, eu particularmente acho que não é por aí. Mas eu preciso entender o problema. Por quê? Porque talvez fazer uma plaquinha para uma paciente assim não vai resolver o problema dela. Eu não corro risco, né? Vamos dizer assim, de passar vergonha e prometer o que eu não posso dar. Eu trabalho nisso, eu atendo esse paciente, mas eu também encaminho para quem possa fazer um pouco mais por ele. Né? A psiconeuroimunologia é o campo que investiga o cérebro, as ligações do cérebro, o comportamento do indivíduo e o sistema imunológico. E também o que isso acarreta ao físico. Então, não somos nós que vamos cuidar disso, mas a gente precisa conhecer. Supõe-se que os estressores psicossociais diminuem a eficiência do sistema imunológico, colocando-o em risco. E não é verdade? A gente não percebe que quando a gente está ficando meio para baixo, meio mal, nossa, nem que seja uma gripe, ela aparece, né? Acontece alguma coisa, a gente fica mais sujeito a alguma coisa? Puxa, é exatamente por isso. Né? Então, aquilo tudo que pode nos estressar pode trazer problemas para o nosso físico. Assim, então, né, conforme as coisas foram se encaixando, as pessoas estudando, a gente pôde perceber que as investigações aconteceram sobre as características psicológicas e a forma de cada um confrontar essas situações ruins. Os impactos dos acontecimentos da vida sobre as pessoas, gente, é a vida que nós estamos levando agora, né? E outros ainda, os efeitos desses enfrentamentos, especialmente nos casos de traumas psicológicos. Então, é mais ou menos isso. Eu fiz um esqueminha para ficar mais fácil. Os acontecimentos da vida, né, atuando nas características e estados psicológicos. Por que eu coloquei isso? Porque não é para todo mundo igual. Né? Vocês conhecem o professor Mário e vocês me conhecem. Muito provavelmente, se vocês perguntarem para ele algumas informações da vida dele neste momento, elas vão ser diferentes da minha. Por quê? Porque as características dele absorvem os problemas de uma forma e eu de outra. Né?
E nós vivemos juntos, estamos sempre aqui em casa, vivemos há quantos anos juntos, mas cada um tem as suas características, e aí os estados psicológicos vão vir exatamente em cima dessas características. Isso faz com que, muitas vezes, os acontecimentos da vida ativem o nosso sistema nervoso central, nervosismo, possam mexer com a nossa resposta hormonal e possam fazer uma mudança de comportamento em mim. E tudo isso junto pode mexer com a minha imunologia e levar a uma suscetibilidade maior a algumas doenças, né? Então, é só isso que a gente precisa conhecer, né? Então, vamos conhecer ou relembrar algumas doenças de boca ou com repercussão em boca que são afetadas pela questão psicogênica, né? Então, diversas alterações, doenças, um bom número, ocorrem na cavidade oral ou no complexo maxilomandibular. Elas têm estreita relação com problemas hormonais, olha, eu estou batendo pino, com problemas emocionais, né? Então, o que a gente tem? O herpes, né? Quando a gente conversa com alguém que tem um herpes labial, essa pessoa vira e fala assim, eu estou tão desanimada, estou até pensando aqui que essa coceirinha vai ser meu herpes. É aquele que tem o herpes recorrente, que está sempre vivendo isso. Aftas, que eu acabei nem colocando aqui, mas dizem também, os estudos mostram que as aftas podem ser decorrentes de baixa imunidade. Uma afta de vez em quando, tudo bem, eu comi ketchup, chupei um abacaxi e, sei lá, peguei um suco de laranja, mas estava muito azedo. Ótimo. Reação normal do nosso organismo, temos aftas. Gente, mas existem pessoas que têm crises recorrentes, mês a mês, de um monte de afta. De um monte de afta. Eu já tive um paciente que eu comecei um tratamento ortodôntico nele, e ele se encheu de afta. E aí eu virei para ele, eu não conhecia, paciente novo, um garotinho de uns 12, 13 anos. E aí ele se encheu de afta, eu falei, olha, isso é comum, viu? É do aparelho, a gente acabou de colocar, ferimento pode virar uma afta, então fica tranquilo, mas tem que intensificar a sua higiene, vamos lá. E expliquei tudo de novo, ensinei de novo como manter a higiene. Não, mês que vem, eu tô com um monte de afta de novo. Nossa, de novo. Cheguei e falei, mas você já teve afta? Aí a mãe que vinha junto falou assim, ele tem toda hora, ele vive com afta. Aí você pergunta a agenda do menino, né? O menino tinha uma agenda, gente, extensa demais, assim, isso, antes da pandemia, bem antes, há uns 5, 6 anos atrás, mas me marcou muito, porque esse menino punha nas suas aftas toda essa agitação, e a mãe falava, não, eu faço questão, meu filho estuda num colégio que ensinam alemão, mas além do que ensinam lá, ele faz um curso fora, ele estuda inglês, acabando tudo isso, ele vai fazer francês, ele faz não sei o que, ele joga tênis, ele faz... Eu falei, gente, pelo amor de Deus. E ela assim, dizendo que se a gente dissesse, gente que tem dinheiro para jogar fora, não, ela vivia correndo, ela também estressadíssima, correndo atrás de condições melhores para que esse filho pudesse... Nossa, essa afta tem total motivo, né? Problemas periodontais, que a gente também sabe que pode acontecer e que eu também não vou me ater a eles aqui enquanto a gente estiver falando, para a gente falar exatamente do que é estômago, né? Do que é estomatológico mesmo, né? E aí, além disso, líquen plano, a gente vai falar, e eu recebi paciente com imagem, né? Porque eu não atendi, mas eles me procuraram com a imagem já, mostrando o que eles tinham em boca, né? A língua geográfica, que a gente sempre achou que era uma coisa para criança, né? A língua geográfica aparece em criança, a língua geográfica aparece em criança. Gente, eu estou com uma senhorinha, juro para vocês, no meu consultório, à distância, mas conversando com ela tem 76 anos, e ela, coisa de uns 3, 4 anos para cá, um pouco depois da morte do seu esposo, passou a ter língua geográfica, e é uma língua que incomoda. A dela, ela fala, eu não consigo comer, arde demais. Língua geográfica. A síndrome de ardência bucal, que também tem aparecido. Só nesse ano, por telefone, eu atendi com síndrome de ardência bucal 3 pessoas, sendo que uma delas veio por conta de um médico, né? Vocês sabem que eu sou homeopata também.
veio de um médico homeopata em que ele disse para mim o seguinte, ele falou, Jussara, eu estou cuidando dela, ela está melhor, mas eu queria que você desse uma olhada nela, porque tem um sintoma dela que não passa, que é essa queixa de boca que arde, né? Então, assim, tudo isso tem a ver. E aí eu não preciso nem falar, né, do apertamento dentário, não preciso falar do bruxismo, qualquer dentista que vocês conversem vai falar para vocês. Apareceram pacientes reclamando de dor na face durante a pandemia, muito mais do que era antes, com dentes fraturados, com dentes, na verdade, assim, fraturado mesmo, ter perdido parte, massa dentária nessa fratura, e de bruxismo do paciente, então, reclamar, né, de dor, em especial dor. E aí, o que tudo isso pode acarretar na DTM. Aqui eu também não vou falar para vocês. Hoje eu vou me ater exclusivamente à estomatologia, que, como eu disse para vocês, me deu essa possibilidade de conhecer todos vocês, de estar com vocês aqui na Anhanguera. Então, hoje nós vamos falar de estômago, tá? Ótimo. Então, doenças autoimunes. Vamos começar com elas, né? Ela é... na verdade, assim, ela aparece, ou ela é resultado, né, de respostas imunes dos linfócitos T e B autorreativos, né? São aqueles linfócitos que a gente chama de matadores, os linfócitos T principalmente, né? Eles são aqueles que trabalham, que vão atrás e que vão estar tentando colocar ordem na casa quando nós recebemos alguma coisa que não é do nosso organismo, que ele precisa defender. Então, o que acontece? É como se eles errassem no seu trabalho e eles começassem a trabalhar contra a célula e tecido do próprio organismo. Tá? Então, eu vou ter dentro de mim uma guerra errada. Né? Sabe aquela, dá para a gente imaginar? Puxa, eu estou indo para a guerra, eu vou ter que lutar contra os vermelhos, vai. Mas no meio do caminho eu erro o caminho e eu começo a lutar com os azuis. Espera aí, o que aconteceu? Engano, erro, né? Falha no processamento daquilo que eu tenho para fazer. Né? Então, é a falha em divisão funcional do sistema imunológico, chamado de autotolerância. De modo geral, todos nós temos um pouquinho disso, né? Mas é uma coisa assim, de vez em quando a gente erra, né? De vez em quando o nosso organismo erra, mas isso não pode ser sempre, não pode ser com frequência, tá? E aí, ó, eu vou mostrar para vocês, começando a falar sobre uma doença autoimune, que é o líquen plano, que tem aparecido muito, gente, muito, né? Então, assim, ó, aqui vocês vão estar vendo um paciente, isso aqui já é mais antigo, já é uma foto que eu tenho mesmo, de um paciente que apresentou líquen, né? Mas assim, olha, bem generalizado na sua mucosa jugal, né? Se vocês forem ver, língua também aparece um pouco, né? Esse paciente é um paciente bem complicado, percebam. Ele tem uma língua fissurada, fissuradona, vamos dizer assim, né? Olha que fissura enorme, né? O que já mostra uma sobrecarga aí nessa língua, nessa boca, né? Hoje em dia a gente sabe que língua fissurada é alguma coisa que acontece, mas que a causa dela muitas vezes é um problema oclusal, né? É a língua que não cabe dentro da boca e que ela... Então, aqui a gente já sabe que, né, não está 100%. E quando a gente olha também, a gente está vendo, ó, bastante dentes restaurados, né? Bastante ausência de dentes. Então, é uma boca que já pode ser a região fraca para receber a interferência ou a influência dessa doença autoimune, né? Olha que interessante, né? Olhem só, ó, olha que boca, né? Ó, a língua lá com carinha de sofrida. Olha a mucosa do lábio inferior, gente. Olha quantas estrias, né? Isso é o líquen, né? Parece que a gente tem uma redinha daquela que a gente vê acondicionando limão, né? Quando a gente compra limão na feira, né? Não tem aquela redinha? É mais ou menos isso, é um rendado que aparece e que traz incômodo, né? Mas eu ainda acho que
pior que o incômodo é o visual. Eu nunca tive um paciente que não reclamasse para mim, mas doutora, olha como é isso, mas doutora, olha o que eu tenho aqui, doutora, o que é isso? Né? Então, assim, aparecem aquelas ideias horríveis na cabeça dos pacientes. Meu Deus, está me dando uma coisa que eu não sei o que é, ela não aumenta de volume, né? É difícil a gente ter um líquen que fique uma coisa volumosa, assim. Mas é uma coisa que, né, dá uma ideia de que está se arrastando, de que está aumentando. E o paciente, muitas vezes, fica muito mais impressionado pela aparência do que pela sensação, pelo sentir. E vejam, né, o importante, a gente percebe que é o líquen, a gente examina, faz biópsia, faz tudo, sabe que é o líquen. A gente não pode prometer para o paciente que essas marcas vão desaparecer, porque dificilmente, isso não acontece, né? Dificilmente, isso não acontece, né? Então, o que é o líquen plano? Ele é de origem desconhecida, comum em pacientes com distúrbios emocionais. Não são pessoas calmas, tranquilas, bem-humoradas que estão de boa. Não, são pessoas que já se mostram bem agitadas, né? O diagnóstico é clínico, visual e histológico, né? Nós vamos ter que fazer uma biópsia. O tratamento, e hoje eu não vou falar de homeopatia também, tá, gente? Eu vou falar só do que é o fácil aí, que a gente ensina o paciente, medica o paciente, ele atravessa a rua e compra o remédio, tá? Mais fácil do que a gente estar falando de alguns outros medicamentos que podem ser difícil de compreensão, né? Difícil a compreensão do paciente para eles. Então, vamos lá. O que a gente usa aí de convencional? Corticoides de uso tópico para diminuir esse ardor. Ótimo. A lesão, então, ela é uma lesão mucocutânea, com considerável variação no formato. Às vezes a gente encontra ela pequenininha, redondinha, quadradinha, meio disforme, mas pequena, e às vezes a gente encontra a boca toda. Boca toda. Durante a pandemia, um conhecido meu me mandou fotos de um paciente. Gente, eu juro para vocês, foi a maior quantidade de líquen que eu já vi na boca de alguém. Língua, mucosa jugal, mucosa de lábio inferior e superior, palato tinha marcas, uma coisa assim, sabe assim, era a boca toda. Né? Então, é variável. Né? Ela pode ser multiforme, pode ser arreticulada, né? E aí, muitas vezes, quando ela é essa reticular, se ela acontece de um lado, ela acontece do outro também. É muito interessante isso, e isso nos ajuda a ter uma ideia do que é. Né? Então, é muito interessante e importante, a gente não deve esquecer isso. Toda vez que ela tem essa cara de rede, ela costuma ser bilateral. Né? Na forma de placas maiores, né, com elevações filiformes, retilíneas, que se intercruzam, né? Aspectos de rede, aquela redinha que eu falei para vocês. Esses riscos, essa redinha, ela é formada pelas estrias de Wickham, né? Então, assim, existem outras formas? Sim, pode ser, a gente pode encontrar até um líquen de forma bolhosa, né? Ou somente vermelhona, eritematosa. Né? Por isso a gente, muitas vezes, bate o olho e fala, não vou conseguir dar o diagnóstico se eu não fizer uma biópsia. Eu não estou inventando de fazer uma biópsia simplesmente. Eu preciso fazer essa biópsia porque está aparecendo outras coisas, outras patologias, e eu não vou acertar falar o que é. Então, esse é o caso especial. Claro que quando ela é reticular, a gente bate o olho e fala, líquen, né? Mas quando não, nós vamos depender de exames, com certeza, né? Olha aqui, olha a rede, ó. Olha aqui, uma rede menor, mas veja uma rede, né? Então, é uma doença mucocutânea relativamente comum, de origem autoimune, que acomete preferentemente adultos de meia idade, cujo aparecimento está associado, na maioria das vezes, a distúrbios emocionais. Por que eu coloquei isso aqui? Sabem o que é isso aqui, né? Eu hoje moro aqui mais para o lado da zona sul de São Paulo, e tem parques aqui, e aqui tem muita árvore também. Então, a gente sai para passear e aí eu bato foto de algumas coisas. Quando eu tenho coragem de levar o telefone, eu bato fotos. Para a nossa aula aqui, tem essa fotinho aqui desse líquen que eu vi numa árvore. Né? A gente encontra até líquen meio avermelhados. Assim. Mas isso aqui é aquele líquen que dá
planta que você bate o olho e fala, nossa, olha, parece que fizeram um desenho aqui no tronco da árvore. Por que a gente chama isso de líquen? Porque lembra muito isso, ó. Esse aqui eu achei que estava bem lembrando, por isso eu acabei usando a foto aqui para mostrar para vocês. Essa é a cara principal que um líquen tem quando a gente olha no paciente que é portador dele, né? Então, é uma autoagressão que ocorre contra elementos da lâmina basal desse tecido, né? O que pode estar relacionado? O estresse que a gente já falou, distúrbios de autoimunidade. Pacientes diabéticos têm um risco muito grande de ter líquen. Pacientes com hepatite C também, gente. E quantas vezes já não me aconteceu receber um paciente com líquen, e aí, por conta, né? E até olhando para o paciente, às vezes você olha, você percebe assim, o olho mais amarelado, né? Aquele branquinho não está branco, ele está meio amarelado, já te chama um pouco a atenção. E aí você vê que o paciente tem líquen, você pede para ele fazer funções hepáticas, exames e tudo mais. Jussara, é você que vai cuidar disso? Claro que não, eu vou encaminhar para um médico se vier positivo. Mas a gente pede exames. Por quê? Porque a gente sabe que a hepatite C é super transmissível, né? E é uma transmissibilidade complicada, porque, então, assim, corre em tanta coisa, né? O paciente pode pegar também por relação sexual. Então, são casos em que você tem que ter muito jeito para falar. Eu já tive um caso assim no consultório. A mãe de 2 pacientes na época que usavam o aparelho, conversando comigo, ela me mostrou um líquen, eu falei, vamos ver como é que você está, de modo geral, isso aqui deve ser um líquen e tal. E veio hepatite C, né? E aí ela, como é que eu peguei isso? E eu tive que falar, você pode ter pego isso, naquela época a gente falava muito assim, você pode ter pego isso na manicure, aquelas coisas, né? Você pode ter pego isso por relação sexual. Meu Deus, mas eu e meu marido... Entendem a complicação que é? Então, a gente precisa conhecer, precisa saber, até porque vai caber a nós cuidados especiais no consultório, mas a gente também precisa saber comentar isso com o paciente, né? Então, tudo isso é muito importante. Olha como a nossa profissão é grande, gente. Não é? Olha como se liga a tantas outras coisas, né? E aí, pacientes que fazem uso de drogas várias, diversas, podem ter reações liquenoides também, né? Então, tudo isso é importante. Imagina se eu descubro numa criança não, vamos dizer, um adolescente, sei lá, 17, 18 anos, que ele tem líquen. Eu começo a pensar, peraí, o líquen aparece em pessoas de meia idade. Esse menino tem 15, 16, 17 anos. Está aparecendo um líquen nele, o que ele pode ter? Ele pode ter algum problema imunológico, ele pode ser até extremamente estressado, mas não seria por aí, talvez. Ele pode ter diabetes, mas ninguém sabe. Então, ele pode ter hepatite C, outro risco, mas ele também pode estar fazendo uso de drogas. E eu, que cuido dessa criança, muitas vezes, aí, desde pequenininho, tenho uma obrigação ainda muito maior de acompanhar esse caso, de conversar com essa família e de alertar essa família para esse problema. Ele vai para o endocrinologista? Sim, pode ir. Ele vai para quem tiver que ser médico, mas eu preciso ter uma forma muito especial de conversar sobre isso com a família dessa criança, desse adolescente, né? Líquen plano, em lábio, né? Líquen plano em língua, pequenininho, mais com a redinha, pequenininho, mais com a redinha. E vejam que interessante, né? Aqui ele está bem bilateral, aqui a gente nota um pouco menos, mas não deixou de ser bilateral, né? Então, são alguns indícios, assim, que a gente, batendo o olho, a gente lembra. E eu espero que vocês se lembrem. Daqui uns 10 anos, se aparecer alguém lá no consultório de vocês, vocês falem, a Jussara falou, tinha cara de rede, era bilateral, e o paciente ia se queixar de ardência. Deve ser líquen. Sendo líquen, talvez eu tenha que fazer uma biópsia, talvez eu tenha que pedir alguns exames, e dependendo do que vier nesses exames, talvez eu encaminhe para outro profissional, né? E eu espero que seja assim mesmo, que vocês não esqueçam nada do que
todos nós, professores, passamos para vocês aí nesses 5 anos de faculdade, né? Que fique tudo sempre muito fresquinho aí na cabeça de vocês, porque isso vai ajudar muito. Continuando, então, como é que a gente trata sistemicamente? A gente vai usar a prednisona, né? A gente faz conta de 1 miligrama por quilo por dia, limitando a 40 miligramas, né? Então, peraí, eu não posso, o cara tem 150 quilos, eu não vou dar 150 miligramas, não. O máximo que eu vou poder dar é 40 miligramas, e eu nunca começo com a dose máxima, eu fico por volta de umas 20 miligramas, né? Além disso, eu posso dar benzodiazepínico, sertralina, fluoxetina, olha que difícil que está para falar. A fluoxetina não é uma medicação corriqueira na vida do dentista, mas se a gente precisar, a gente pode até arriscar, mas tem que ser receita controlada, aí tem, né? Tanto qualquer um deles a gente vai precisar de receita controlada. Existem medicamentos fitoterápicos que vocês encontram em farmácias comuns aí, e a valeriana officinalis, ela tem sido muito indicada para casos de líquen plano, né? Por quê? Porque a valeriana, ela vai ter uma ação em tecido, ela também traz um conforto para o paciente, então vale muito a pena. E aí, 50 miligramas, 3 vezes ao dia, uso contínuo. Ele vai ficar tomando aí por um tempo, né? E lá no consultório, a gente pode fazer uso do laser vermelho, né? Eu não sei se eu comentei com vocês, eu gosto muito de usar laser, eu aprendi a usar laser por conta da estomatologia, e hoje eu uso na ortodontia, na ortopedia e na odontopediatria. Ninguém passa. Criançadinha chega lá com uma afta, o laser vai ajudar. Meus pacientes de orto que se machucaram vão ganhar o laser. E os pacientes que têm problemas mesmo, esses nem se fala, eu vou tratá-los com laser também, né? Então, laser vermelho por 20 segundos, 2 joules, né, por centímetro. Na verdade, dependendo o que eu tenho é da DMC, se eu não me engano, a marca dele é DMC. A ponta dele já dá mais ou menos para a gente a ideia de 1 centímetro cúbico, né? Perdão, quadrado, cúbico nada. E a gente pode fazer de 1 a 3 sessões para esses pacientes, e isso vai ajudar bastante. Então, é só ir mudando a ponta de local, a gente consegue cercar a lesão e vai melhorar muito a sensação de ardência, tá? Também podemos pensar na triancinolona em hora base, então local. O Celestone Elixir, também para o paciente fazer bochechos, não é para engolir, é para bochechar. E aí a gente tem ainda o propionato de cobetazol, propileno glicol e água purificada para o paciente fazer bochechos, né? O paciente faz bochechos por um tempo, ele não vai ficar bochechando cortisona ou qualquer outra formulação que a gente faça por muito tempo, né? Por quê? Porque vai alterar toda a microbiota, a gente já sabe disso. Então, para melhorar naquele momento importante dele se queixando de dor, tá? Eritema migratório, eu estou usando um nome mais bonito para a língua geográfica, né? Meninas, cuidem do meu tempo aí para mim, por favor, tá bom? Agradeço. Que eu vou falando, vocês me conhecem, né? Eu começo a falar, eu sempre conto que eu tenho um amigo que mora no Rio Grande do Sul, que ele fala que quando eu começo a falar, ele começa a olhar em volta onde está ligada a minha tomada para me desligar. Então, por favor, meninas, me desliguem se vocês precisarem. Então, chamada também de língua geográfica, muito mais conhecida, eu só quis dar um nome mais chique para ela, glossite migratória benigna e estomatite migratória, né? Então, na verdade, tudo isso são termos mesmo usados para nos mostrarem um problema que é completamente desconhecido, mas assim, muito desconhecido mesmo, né? Que antigamente acometia muito mais crianças, e como eu falei para vocês, eu estou com uma senhorinha, ela se chama Neide, né? Essa veio por conta do curso de homeopatia e a gente está cuidando dela até agora, porque, né, não dá para deixar. Foi bem interessante, eu vou contando dela agora para vocês, mas foi bem interessante porque pedindo um exame para descobrir se ela tinha alguma intolerância alimentar, nós descobrimos que ela está com uma alergia ou intolerância
nenhum médico sabe dizer, a lactose, e talvez esse seja o motivo dela estar. Mas eu já conto a historinha dela, né? Então, é uma condição inflamatória que usualmente acomete a língua e, de forma eventual, outras mucosas. É muito difícil, eu quase nunca vi. De 1 a 3% da população, qualquer idade, hoje em dia, a gente pode falar isso, e aparece muito mais nas meninas, né, nas mulheres, do que nos homens. Etiologia desconhecida, então o estresse entra nisso. A atopia, que são esses problemas de pele praticamente sem solução, né? São problemas alérgicos que provocam lesão em pele e que a lesão permanece, né? Os distúrbios hormonais, o diabetes tipo 1, deficiências nutricionais, história de família, pessoas que têm psoríase, que é uma outra doença autoimune sistêmica, né, geral. Então, às vezes, a gente, percebendo a língua, descobre uma psoríase. Olhem só, né? O tratamento é sintomático em algumas situações, e a gente vai fazer uma orientação de dieta, tirando tudo que é picante, ardido da boca dessa pessoa, não deixa ela comer nada muito condimentado, ensinando a fazer higienização e usando laser, igualmente o que a gente fez com o líquen. 20 segundos, 2 joules por centímetro quadrado, de 1 a 3 sessões. A gente melhora muito, vai embora. Não quer dizer que não volte, porque ela pode voltar, inclusive por isso ela se chama migratória, num outro lugar, né? Essa senhorinha, então, eu pedi para que ela procurasse um médico para que ela fizesse exames de intolerância alimentar. E aí veio que ela, então, é intolerante, o médico não sabe dizer se é alérgico, porque aparecem muitos eosinófilos nos exames dela, de repente é alérgico, mas só descobriu agora. Alergias desse tipo aparecem muito cedo, né? Bebês já mostram alergias, e ela não começou a ter isso agora. Então, vamos considerar, ficou intolerante. O que, aliás, todos nós podemos vir a ser intolerantes à lactose, porque nós temos a produção, não temos a produção, mas temos uma quantidade de lactose por um período da vida. Chega um momento que a gente não tem mais. Então, é comum a gente pegar pessoas idosas falando assim, eu gostava tanto de comer queijo, hoje ele me cai mal. Opa, por conta da lactose. Faz sentido, né? Então, voltando, dessa senhorinha, a gente descobriu esse problema com a lactose e ela falando o seguinte, nossa, que coisa, olha, eu gosto tanto de comer uma pizza no sábado, desde que eu fiquei viúva, eu sou sozinha, eu falo, eu peço uma pizza no sábado à noite, eu tenho comida para o sábado e para o domingo, e eu acho muito gostoso. E eu só como pizza de mussarela. Isso ela fazia semanalmente. Além disso, ela tomava lá o seu leitinho, ela tomava... Apareceu o eritema nessa senhora, Dona Neide é o nome dela, é uma gracinha de senhora. E aí o eritema migratório pode ter essas carinhas aqui que vocês estão vendo também, sabe? Não precisa ter só aquela aparência de mapa, que é o mais comum, né? Pode ter outras aparências. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu me lembro, o professor Mário outro dia encontrou, me mandou, e eu não estou usando porque eu não sei se é verdade. Pareciam 3 corações, assim, ele encontrou, acho que foi na internet, 3 corações na língua marcados. Eu falei, isso aí tem cara de gente que fez piada, não vou usar isso para não impressionar ninguém de maneira errada. Agora, isso sim, isso aqui sim é a aparência mais comum que a gente tem da língua geográfica ou eritema migratório, tá? Ó, vejam só, né? E a gente faz aquela manobra de pegar a gás e puxar a língua e a gente vai vendo as marcas que ficam, né? Olha aqui, ó, tá vendo até? Nessa região a gente encontra também, né? Então, peraí, voltando aqui. Isso aqui, língua geográfica, eritema migratório, para ficar mais bonito, como eu brinquei com vocês. É um problema que está aparecendo muito. Atualmente, a gente não sabe dizer se tem a ver com a questão ansiosa da pandemia, nervosa a que nos colocamos aí por conta da pandemia, mas eu garanto para vocês que tem aparecido muito mais em adultos do que aparecia antes e muito mais em crianças
naquele período que todo mundo ficou em casa, sabe? Que a criançada não podia ir para a escola, não podia descer para brincar, não podia encontrar o amiguinho que é o vizinho. Nossa, incrível as queixas que eu ouvi disso, as queixas que eu recebi disso, tá? Então, ela é importante. Era uma coisa tão, né, assim, tão banal, que ninguém dava nenhuma importância, mas que agora a gente pode ir atrás porque está aparecendo muito, né? E aí, uma das doenças autoimunes mais importantes e mais conhecidas, né, da estomatologia, que são os pênfigos e os pênfigoides, né? Por quê? Porque muitas vezes, em especial o pênfigo vulgar, muitas vezes ele aparece primeiro em boca para depois aparecer no corpo, né? E só para lembrar vocês, o pênfigo vulgar, em especial, é aquela doença que a gente ouve falar de corpo, né? Que dá no corpo da pessoa, que é o fogo selvagem. Existem hospitais direcionados, especializados nisso, né? Então, assim, o pênfigo vulgar no corpo é aquela doença que o paciente não aguenta ficar deitado sobre lençóis de algodão, né? Nem o de algodão eles aguentam ficar, que a gente tem de mais natural para usar. Então, vocês imaginem aquela doença e transponham para a boca. Imaginem que o paciente, de repente, do nada, aparecem bolhas, 1, 2, 3, na sua boca, né? Que fica ali entre o epitélio né, e o conjuntivo, e que essas bolhas elas se rompem e expõem o conjuntivo. Dá para imaginar o quanto isso é ruim, o quanto isso dói, né? O pênfigo, então, é intraepitelial. O pênfigoide, ele fica subepitelial. Ele é abaixo do epitélio, né? Bem abaixo, assim, a gente consegue perceber, e o rompimento disso, então, mais comum e mais corriqueiro. Se vocês me perguntarem, Jussara, o que aparece mais? Aparece muito mais pênfigoide do que pênfigo. Se a gente puder considerar, assim, o que a gente tem visto, o que eu tenho visto, eu vejo muito mais o pênfigoide do que o pênfigo. Eu tive casos de pênfigoide que andaram muito rapidamente, então, quando o paciente me procurou, ele conta uma história de que veio muito rápido. Eu recebi pacientes que já estavam em tratamento médico para o pênfigoide. Eu recebi pacientes que apresentavam pênfigoide e que, ao mesmo tempo, tinham a decorrência dele, como, né, a progressão dessa doença, com outros problemas acontecendo. Então, uma coisa que é muito comum no pênfigoide, ele ataca a mucosa, não ataca só a mucosa oral, né? Ele pode atacar a mucosa ocular também. Então, por exemplo, eu já tive um paciente que ele apresentou, né, ele veio progredindo, quando ele me procurou, ele já sabia da doença há uns 3, 4 anos, fazia muito uso de cortisona, e ele me procurou, esse me procurou por conta da homeopatia mesmo, porque ele fazia uso de corticoide e ele estava no risco de ganhar um diabetes, né? Então, o próprio médico alopata o encaminhou para mim, não foi nem um homeopata, foi um alopata que encaminhou. E aí, a história dele também, mesma coisa, bem parecida com a dessa senhorinha que eu estou contando, ele havia perdido a esposa, ele só tinha um neto próximo dele que vinha ajudá-lo sempre. Esse neto, por questão de trabalho, ia ter que se mudar quando ele ganhou a doença, ia ter que se mudar aqui de São Paulo, ia trabalhar em outro lugar, e esse senhorzinho se sentiu super perdido, apareceu a doença, e aí ele virava para mim e falava assim: a senhora sabe que eu não me importo, tudo bem, eu até já me acostumei em sentir tudo isso, mas eu queria muito poder voltar a usar minhas próteses. Ele tinha 2 próteses totais, gente, e os locais onde apareciam o pênfigoide impediam dele colocar a prótese. Então, sim, uma judiação. Esse senhor já tinha também mais de 75 anos, eu acho, quando ele me procurou, né? Então, assim, são sempre histórias muito, muito envolvidas, né, nas coisas do emocional, que não dá mesmo para a gente separar, né? Então, isso a gente tem que estar sempre em mente do que aparece, do que acontece. Vamos lá, né? Aqui a gente tem o pênfigoide bolhoso, para vocês terem uma ideia, ele forma umas bolhas mesmo.
Espera aí que eu acho que eu tenho imagens melhores. Acho que dá para vocês verem. Aqui forma-se uma bolha, ela se abre. E vamos falar um pouquinho mais do pênfigo vulgar antes, para a gente falar daquele que é, né, maior e que acomete muito. Esse sim tem um caminho sempre de organismo também, né? É uma doença também mucocutânea que tem 3 formas: o vulgar, o vegetante e o foliáceo, né? Sendo que esses daqui são os que mais aparecem em pele. As lesões bucais eclodem por volta de 2 anos antes das lesões de pele. Isso é o que a literatura mostra para a gente, né? Traz para a gente. Não que eu tenha visto, mas eu estou contando o que eu vi em artigos e tudo mais. Então, assim, quando você descobre que o paciente tem um pênfigo em boca, você precisa encaminhá-lo, porque ele precisa de mais atendimento, de mais atenção, por conta do que vem na decorrência disso, né? Eu não sei se eu falei para vocês, o líquen também, tá, gente? Ele aparece em boca primeiro, muitas vezes, depois ele aparece na pele. É muito frequente acontecer isso, tá? Etiologia desconhecida e dizem poder ser autoimune. Por que poder ser? Porque a gente não tem a certeza, vou dizer, é autoimune, mas tudo indica, os exames mostram, deve ser autoimune. Bolhas subepiteliais da mucosa e pele, com conteúdo transparente e límpido, às vezes até hemorrágico. Na boca, a maioria das vezes a gente encontra hemorrágico mesmo. O paciente tem um mal-estar, sente às vezes febre, a gente percebe que ele tem gânglios, então linfadenopatia, e as bolhas se rompem, deixando extensa área ulcerada, né? Pacientes adultos acima de 40 anos. É frequente muito mais em mulheres do que em homens. O que é interessante é que isso vai assim, ó, né? Mas depois cicatriza, fecha, só que em seguida volta outra. Isso não vai embora de uma vez. A gente tem a lesão estoura, a lesão fica ali incomodando, e aí ela como se cicatrizasse, vai, né? Então pode acontecer de ser rápida para ir embora, mas em seguida já aparece outra. Eu tive uma paciente que ela me procurou porque ela tinha um paciente do nada, assim, que apareceu no consultório. Não tinha sido encaminhada por ninguém, veio lá para o consultório. Porque ela tinha uma coisa estranha, bem pertinho da amígdala, que às vezes aparecia assim, parecia uma coisa meio uma bolinha, ela contando, e que às vezes ela comia, a bolha desaparecia e ela via que sangrava. Mas aí ela ficava um tempo sem, depois voltava, né? Então, para vocês terem uma ideia do que é, né? Segunda manifestação, então, podem disseminar e as bolhas permanecerem mais tempo. Isso também pode acontecer. Mas elas realmente não são muito duradouras, vão e voltam, né? O critério para diagnóstico disso é sempre o sinal de Nikolsky, né? Então, assim, você tem a bolha ali, você pressiona aquela bolha, ela pode estar branquinha. Na hora que você pressiona, ela sangra, ela vira uma bolha de sangue, né? E aí sim é o momento que ela vai se romper. Isso foi estudado, foi quem descobriu isso, foi Nikolsky, por isso ficou um sinal de Nikolsky, né? Então, por que sinal? Porque é visível, é objetivo. Eu estou examinando meu paciente, eu vi uma bolha, opa, eu posso pegar uma espátula de madeira, se eu não puder fazer isso com a mão, eu posso pressionar de alguma forma, e aí, na hora que eu pressiono, eu vejo que aquela bolha fica colorida, né, vamos dizer assim, de sangue escuro, né? E aí ela se rompe, ela não resiste, né, àquele sangramento e se rompe. Então, respondendo, né, ou, na verdade, mostrando aquilo que a paciente, que não era dentista nem nada, me contou quando veio me ver, né? Ela falou exatamente isso, né? Eu tenho lá uma bolinha, parece que eu como alguma coisa, pode ser quente, pode ser frio, aquilo lá fica, parece que vira uma bolha maior e sangra, aí eu sinto dor por um bom período, né? A gente pode fazer citologia esfoliativa, pode fazer biópsia, o prognóstico é desfavorável, né? Por quê? Porque essa doença, em especial, dá uma sobrevida de uns 5 anos. E o tratamento, já por si só, ele é muito sério, muito, como é que eu vou dizer? Ele é muito comprometedor, né, gente?
usar um corticoide, usar imunossupressor, é uma coisa muito complicada, né? Toda doença autoimune, conforme ela progrida, ela acaba caindo em corticoide, né? Eu já fiz uso de corticoide, imunossupressor eu nunca precisei, graças a Deus, mas é assim, é a decorrência da doença que nos leva a algumas medicações como essas, né? Então, a gente tenta tratar da melhor maneira possível, a gente tenta encaminhar esse paciente assim que a gente tenha esse diagnóstico, para que ele possa ir recebendo o tratamento e chegue bem lá na frente. Mas lembrem-se, né, o prognóstico de uma doença como essa, né, o pênfigo vulgar, foliáceo, seja ele qual for, não é de sobrevida muito longa, tá? Isso aqui não são imagens minhas, eu só coloquei para a gente poder ilustrar para vocês. Então, é uma bolha assim, que a gente toca com... E eu não peguei de ninguém, não. Esse aqui foi cedido pelo meu professor, que virou um grande amigo meu, do meu curso de estomatologia, foi ele que me cedeu para que eu pudesse estar mostrando para vocês, né? Então, é a bolha, na hora que você toca essa bolha com algum instrumento, ela fica roxinha, né, arroxeada e se rompe, tá? Beleza. O pemphigoide, então, ele já tem um nome melhor até, né, benigno. A gente não tem risco de vida para o paciente no pemphigoide, mas, lógico, não é uma coisa boa, né? Não é uma... Ah, que bom, eu tenho pemphigoide. Ninguém vai dizer isso nunca na vida, né? Mas ele não leva à perda da vida, mas o tratamento dele também requer cortisona, então, aquele senhorzinho que eu falei, que já vinha usando cortisona, e outras coisas. O do senhorzinho eu não complementei. Quando eu conheci esse senhor, ele já tinha, então, 3, 4 anos de um diagnóstico, já vinha tratando, e a evolução desse caso, né, desse problema, na verdade, afeta outras mucosas, e a dele afetou a mucosa ocular. E aí o que acontece? Como a mucosa fica alterada, você tem uma eversão de pálpebra. A pálpebra, ela vira de modo que os cílios ficam virados para dentro do olho, incomodando terrivelmente. Esse senhor, quando ele me procurou, de um dos olhos ele já não tinha mais cílios. Por quê? O tratamento é remover os cílios e cauterizar o bulbo de cada um desses cílios para que eles não venham a crescer mais, né? Que eles voltem a ter cílios naquele local. Então, isso é um tratamento bem corriqueiro aí que é feito em medicina, infelizmente, mas porque não tem muito o que fazer com isso. E esse paciente ele já veio em um dos olhos dele com ausência de cílios porque tinham feito esse tipo de tratamento. E, além disso, um risco de diabetes pelo tanto de cortisona que ele vinha tomando. Tá? Só para eu completar, que eu comecei a falar e parei, né? O pemphigoide, então, é uma doença bolhosa que aparece na mucosa, tem etiologia desconhecida com alteração autoimunológica. Ela é uma bolha de tamanho menor do que as do pênfigo, única ou múltiplas, e principalmente na mucosa gengival, ela aparece e rapidamente se ulcera. Dá para a gente entender, né? Falem a verdade. Eu tenho bolhas na minha mucosa gengival e eu me alimento. Quer dizer, eu estou mastigando, eu posso estar rompendo essas bolhas e aí, né, a úlcera aparecer com muita rapidez. Então, a localização dele pode complicar mais do que em outros lugares. O paciente que pode vir a ter isso na mucosa jugal, consegue, mastiga do outro lado, mas, de repente, né, aquele local pode ser um local que você usa muito e, por conta disso, se rompe tão fácil, né? Critério de diagnóstico, de novo, né? Sinal de Nikolsky. Então, esse sinal, né? Ele vai ser negativo, porque ele não vai formar, né? Aquela bolha roxa, arroxeada, que se rompe tão rápido. Esse aqui, a bolha nem chega a ter sangramento nela, né? A biópsia, né? Então, o histopatológico revela essa bolha subepitelial, e o tratamento é feito a partir de corticoides e tem um bom prognóstico. Eu falei que eu não ia falar nada de homeopatia para vocês, mas assim, a gente consegue contornar muito bem
Só vou tomar uma aguinha, tá, gente? Vocês me conhecem, sabem que eu tomo água o dia inteiro. A gente tem um prognóstico muito bom disso, mas, às vezes, dependendo do caso, a gente vai ter um tempo maior aí do paciente em tratamento, e aí o corticoide fica complicado. Esse paciente aqui, ó, né? Vocês estão vendo a condição de boca, né? É isso que eu sempre me pego muito, né? Por quê? Porque a gente sabe que a doença autoimune, ou o problema imunológico, se ele tiver que aparecer, ele vai aparecer naquele órgão que a gente chama de órgão de choque, que foi o que eu falei para vocês. Parece que é o órgão mais fraco. Uma boca descuidada, gente, ela é um órgão mais fraco, né? Se eu tenho uma boca cuidadinha, bonitinha, a gengiva bem higienizada, né? A gengiva em boa condição, os dentes bem higienizados, é mais difícil que eu venha a ter problema, né? Então, aqui, ó, você percebe um vermelhão, né? Na verdade, vocês vão ver que essas doenças mostram para a gente uma gengiva descamativa, né? Ela descama. Eu posso ter uma cicatrização de bolha, né? E aí eu tenho uma descamação dessa região, né? Então, ó, bolha, aqui já mais vermelho, descamando, e essa condição dentária, né? Essa condição oral que eu considero bem ruim, né? Predispondo essa boca a ter esses problemas, né? E isso eu falo em aula, quando eu dou aula de estômago, e eu vou falar aqui para vocês. Todas as lesões de boca, todas, eu nunca vi que aparecessem em boca bem cuidada, de verdade. Eu sempre conto para vocês que até hoje, graças a Deus, na minha vida inteira, eu só precisei dar por 3 vezes diagnóstico de câncer oral, né? 2 delas enquanto eu estava no meu curso de especialização. Foi bem triste, bem ruim, eu me senti péssima. A gente se apoia um pouco que o paciente, na hora, realmente ele não consegue avaliar a grandeza do que você está falando para ele, né? E o que vai acarretar para ele lá na frente. Mas é muito ruim, né? Então, não é uma coisa do momento, é o que você está enxergando mesmo. E eu vou dizer para vocês que esses pacientes, esses 3 pacientes para quem eu dei diagnóstico, eles tinham uma saúde oral muito ruim, né? Então, não sou eu quem fala, os livros mostram isso, os artigos trazem isso para a gente, quem trabalha nisso há mais tempo que eu até fala a mesma coisa, né? Então, gente, aquilo que a gente fala sempre, independe da especialidade que você tenha, tem uma coisa que a gente aprende no começo da faculdade e que a gente vai ter que falar dela e trabalhar nela a vida inteira, que é a higiene oral. Não tem jeito. Então, eu ensino isso para uma criança, mas eu cobro dessa criança se eu atender essa criança com 30 anos de idade. Por quê? Porque é fundamental, né? Boca limpa não fica doente, boca cuidada não fica doente. E é verdade. E as doenças podem ser as mais variadas. A gente pode ter doenças mais simples, como ter doenças muito sérias que comprometam, inclusive, a vida do paciente. Então, eu falo isso em aula de ortodontia para vocês. A gente sempre tem que bater na mesma tecla, sabe? Eu sou de um tempo que se falava muito em disco quebrado, né? Porque os meus pais, por exemplo, quando eu me lembro disso criança, a gente ouvia música naqueles discos, né, pretos, assim, grandões, e eu me lembro, eles guardavam aqueles discos com todo amor e carinho. Meu pai e minha mãe adoravam algumas músicas, desde quando eles eram namorados, sabe aquelas coisas? Dançavam muito e tal. Então, e eu me lembro deles chorarem do disco quebrado, porque a música parava e ficava sempre na mesma historinha, caía sempre tum-tum-tum, tum-tum-tum, tum-tum-tum. Eu levei isso para mim, gente. Nós temos que ser discos quebrados no que diz respeito à higiene oral. Falar todas as sessões com o paciente, independente da minha especialidade. Se eu sou estomatologista e eu recebo um paciente assim, eu converso com ele, eu mostro para ele todo o problema dele, mas eu paro para conversar com ele, ensino esse paciente a fazer a sua higiene, até porque nessa condição, imaginem ele escovando isso aqui agora, o que vai doer
E como vai romper essa bolha? Não tem jeito. Essas bolhas se rompem facilmente na escovação. Então, eu tenho que explicar além para ele, eu tenho que falar sobre a escova, eu tenho, independente da minha especialidade, sempre. Isso é o que nós temos de mais importante para fazer com todos os nossos pacientes. Ensiná-los a manter a saúde oral. Mesmo que ele venha destruído. Ai, está cheio de espaços para pôr prótese, está cheio de... Nossa, gente, para que eu possa fazer um bom serviço, ele primeiro tem que aprender a cuidar dessa boca, né? E com isso ele previne também de acontecerem algumas coisas. Então, assim, gente, sempre que a gente tiver uma gengivite descamativa, ela pode acontecer independente? Claro que pode. Mas também, se o paciente te contar ou você perceber mais alguns sintomas, pensem numa dessas 3 doenças. Ele pode ter um líquen plano, ele pode ter um pênfigoide cicatricial e ele pode ter um pênfigo vulgar. E por que eu estou falando isso? Porque pode ser que ela que seja uma gengiva descamativa, sim, pode ser do nada, por algum motivo, trauma, sei lá, queimou com alguma coisa mais quente. Pode acontecer, pode. Mas se ele te contar mais alguma coisa, ou você perceber mais alguma coisa, adiante, né? Vá adiante com a sua pesquisa. Vá adiante no seu exame com esse paciente, porque você pode descobrir uma coisa que vai ser muito pior lá na frente, né? Então, a gente pode fazer alguma coisa a mais para esse paciente, mesmo que ele ainda não tenha percebido ou não tenha queixa sobre aquilo que está acontecendo. Existem pacientes que têm um líquen, por exemplo, que nem sabiam? Existem. Eu tenho um paciente, esse aí já não está mais em tratamento comigo, eu tenho um paciente que foi indicado por um médico, porque esse médico fez tratamento comigo, eu sempre comento desse médico em aula de ortodontia. Ele já estava com uma boa idade, e aí ele me encaminhou esse outro médico, era um médico cardiologista também, que trabalhava no consultório, na clínica dele, e que, bem mais novo que ele, acho que tinha uns 48, 50 anos, né? E ele veio pelo mesmo motivo, para a gente abrir espaço, ele queria colocar um implante e tal, e fui eu que mostrei a ele que ele tinha um líquen, bem lá atrás, bem lá no fundo. Falei, você já reparou isso aqui? Não. Então, você tem um líquen. Você já teve líquen em pele? Você já teve alguma coisa? Ele falou, não, nunca prestei atenção, mas a gente corre tanto, nem presta atenção. Então, assim, tem pessoas que não têm sintoma, não vão perceber. O que a gente vai prestar atenção no líquen, se a gente perceber? Mesmo que seja sem sintoma, pequenininho lá. O líquen pode vir a ser uma lesão né? uma lesão que se canceriza. Então, o paciente que tem líquen, eu não tenho muito o que fazer com ele, a não ser fazer lá um laser, melhorar a sintomatologia quando ele tem. Mas eu não posso perder esse paciente de vista, porque é uma lesão que pode se cancerizar. Então, é uma lesão pré-cancerizável. Então, não perca esse paciente de vista. Como é que eu faço? Olha, você volta aqui a cada 6 meses, porque não dói, mas eu quero ver como você está. Eu quero saber se isso progrediu. Então, vale muito a pena. Além de eu procurar outras doenças sistêmicas nele, baseada nesse líquen. O pemphigoide cicatricial, né, é aquela história que eu já também comentei agora aí. Ele não é tão ruim aqui, mas se eu deixar ele muito lá na frente, puxa vida, vai ter muita cortisona para esse paciente tomar, vai ter muito problema para ele. Então, a gente já pode ir cuidando, melhorando a condição oral, deixando tudo melhor. E o pênfigo vulgar, então, muito mais, pelo risco que esse paciente tem, inclusive, de vida, né? Então, a gente precisa estar ligado. Descamou? Conversa um pouco mais com o paciente, capricha um pouco mais na sua anamnese, descobre alguma coisinha a mais dele, porque isso pode ser a chave para você realmente fazer uma odontologia além da boca. Entendeu? É isso que é odontologia além da boca. É a gente mostrar interesse, é a gente mostrar preocupação com o paciente. Se vocês me perguntarem, já me perguntaram em aula, alguns, às vezes eu falo, gente, juro para vocês, eu nunca tive problema de ficar sem paciente no consultório.
Graças a Deus, né? Eu vivo disso. Graças a Deus. Com a pandemia, inclusive, eles conversam comigo aqui, ó, e eles estão felizes, né? Aquele tempo pior da pandemia, eu atendi a urgência mesmo, e olhe lá, eu não posso me expor, né? Eu não quero ter que tomar imunossupressor, nunca tomei na vida, espero nunca tomar. Tive que tomar corticoide algumas vezes, mas poucas também, graças a Deus. Então, assim, por que a gente tem paciente no consultório? Porque a gente vai atrás do paciente, porque a gente mostra interesse, porque a gente mostra que a gente quer cuidar dele e quer evitar que ele tenha mais problemas. Né? O paciente gosta, o paciente volta, o paciente te encaminha a outros, o paciente traz a família. Por quê? Porque ele vira e fala assim, puxa, tem uma pessoa ali, está preocupada comigo. Ela não está pensando só em restaurar meu dente, que bom, você pagou? Tchau, vai embora. Não. Ou volta para eu ver se ficou bom. Não. Ela está olhando por tudo, né? Então, é aquela história, gente. Pode ser bobagem, mas a gente precisa medir a pressão. A gente precisa perguntar como esse paciente está com as suas funções gerais. A gente precisa perguntar, perdão, se ele tem problema de triglicérides, de colesterol, né? Pesquisar a glicose dele. Por que não? Por que não? Por quê? Não tem por que não. Se ele vai ao médico, lá vou eu tomar água de novo, gente, espera aí. Se o paciente, olha que diferença, se o paciente vai ao médico, o médico dá um calhamaço de exames, e ele volta e fala, nossa, olha quanto exame, por que eu não vou pedir radiografia, pedir algum exame de alguma coisa que ele comente comigo? Né? Por que não? Por que não? Mas ele veio só para fazer uma estética? Ué, mas quando ele fez a anamnese, ele me contou alguma coisa que me deixou preocupada? Por que eu vou passar por cima? Não, a gente tem que ir atrás, né? E aí, gente, ó, as lesões bolhosas e vesiculares, de modo geral, todas elas tendem a se ulcerar. Por que eu vou estar falando aqui com vocês de doenças viróticas, tipo vírus do herpes simples ou do zoster? Primeiro, porque eu não sei se vocês viram a quantidade de herpes que está aparecendo com a história da pandemia. Por que aparece? Porque um vírus nunca vem sozinho, né? Os vírus, eles andam acompanhados. Então, neste exato momento, agora a gente já está, né, com a pandemia aí bem regulada, bem controlada, melhorando, graças a Deus. Mas, assim, tem muito vírus circulando, gente. É citomegalovírus, é vírus herpes, nossa, um monte de outras viroses aí, né? E aí, o que eu quero falar para vocês, que também, mesmo que seja o herpes simples, aquele que a gente tem no lábio, aquele que, né, não é uma coisa tão assustadora, mas também incomoda e às vezes é recorrente mês a mês, também tem a ver com a imunidade. Não é doença autoimune, é doença que a imunidade não conseguiu controlar. Né? Vou contar para vocês coisa de uns 6 meses atrás. Meu filho, acho que vocês sabem, alguns de vocês sabem, meu filho mora no Mato Grosso, meu filho é agrônomo, está com a família lá. Ele, a esposa, que também é agrônoma, e meu netinho. Beleza. Meu filho, há uns 6 meses atrás, ligou para mim. Mãe, estou com febre, estou ruim, estou me sentindo mal. Falei, vai ao médico. Sim, mãe, eu estou no meio da semana e não tem médico aqui agora. É uma cidade do interior do Mato Grosso. Tá bom, Gui, eu vou te fazer um pedido de exame, você vai lá, faz nem que seja um hemograma para a gente ter uma ideia. Fiz lá, né, assinado eletronicamente, ele conseguiu fazer exame lá, beleza. Ele veio com algumas alterações, eu mostrei para a minha médica, vamos ver tal. Aí chegou o sábado, vão médicos para a cidade, ótimo, saem de Cuiabá e vão atender lá. Aí pediram uma bateria de exames, até pensando que pudesse ser coronavírus, pediram exame para corona, pediram tudo. Bom, resultando, final dessa história, ele estava com o citomegalovírus, né? Que traz problemas gástricos não muito sérios, mal-estar, a pessoa fica realmente muito apática, leva uma semana, talvez estende um pouquinho mais.
É uma coisa simples, fácil de tratar, pede um pouco de repouso, como todo vírus. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque os vírus andam juntos, gente. Aparece um, vão aparecendo outros. Graças a Deus, alguns mais simples, mas podem acontecer. E isso tem a ver com a imunidade. Meu filho estava numa semana, há 6 meses atrás, pensem, foi quando as coisas estavam começando a retornar. E aí, uma das responsabilidades do meu filho lá é cuidar de silos, né? Vocês sabem o que é silos, né? Aqueles galpões enormes, parecem uns foguetes assim, onde você guarda sementes. E a responsabilidade é sua, não pode fungar, não pode. Meu filho praticamente estava dormindo do lado de alguns silos para controlar. Por quê? Porque daí o pessoal estava começando a fazer colheita, tal, não sei o quê, chegando um monte de coisa, e ele apavorado, falando, nossa, agora está chegando muito, tenho que cuidar disso. Se estressou, né? A imunidade caiu, veio o citomegalovírus e atrapalhou um pouco a vida dele. Quem estava na correria, aquela história, anda correndo, mas que aparece alguma coisa para te pôr de molho, para que você fale, ó, baixa um pouco a bola, né? Então, a gente também precisa ter esse senso, né? Não tem jeito. Então, o herpes é uma doença universal, né? Com grande poder de disseminação, realmente muito grande. Tem a ver com estresse físico, emocional, porque pode baixar a imunidade. O labial, a exposição excessiva ao sol, ao frio, ao calor. Quantos de nós não vai para a praia no verão e volta com aquela famosa feridinha do herpes, né? Então, vírus herpes simples é isso aí, né? Então, ó, ele está aqui, ele pode aparecer, ele pode sair do lábio e ficar na pele perioral, e às vezes ele mesmo pode ir para outras regiões da face, né? Cochei aqui, mexi, isso aqui é uma criança, tá? Não é a foto minha também, eu só coloquei aí para ilustrar. Mexe aqui, passa a mão no olhinho, né? Na hora que a bolinha se rompe, é quando a gente tem a maior quantidade de vírus ali disponível. Opa! Né? E assim vai para qualquer outra parte onde você tenha mucosa que permita, né, mucosa, ou aquele caminho entre mucosa e pele, que permita que ele vamos dizer, que ele estacione ali e possa fazer estrago. Né? Atinge pele, mucosa, sintomatologia específica, como mal-estar, náuseas, adenopatia. A gente nunca vê muito sintoma, mas algumas pessoas podem apresentar. Prurido, queimação, antecedem a eclosão da lesão. Periodicidade relacionada a fatores racionais. Eu já tive paciente, um paciente, ele era vendedor de loja, e ele falou, eu morro de vergonha, porque eu passo uma semana que eu não vou trabalhar, que eu fico com aquele negócio aqui, como é que eu tenho cara para falar com o paciente, com o cliente? Eu não posso, né? Então, isso, herpes labial. Perfeito. Herpes zoster, né? É o vírus da varicela, ele afeta nervos. Deixa eu só voltar aqui, que acabou que eu não coloquei. Nós temos o herpes sempre em hemiface, né? Por quê? Porque o herpes veio, estourou aqui, deu essa bolinha, eu tive a lesão, passou. Aí, que bom, ele foi embora. Não, ele continua guardado em nervos, né? Ele se aloja em nervos, então ele se aloja em região, né, de metade, né? A gente sabe que nossos nervos vêm, mas eles, né, aqui no meio, eles podem não estar, né, eles não estarão cruzando, né? Então, os nossos pacientes com herpes labial, eles vão ter sempre ou de um lado ou de outro. A gente não vai ter lesão aqui e aqui. A gente só tem lesão de um lado. Normalmente, essas lesões, então, elas abrem, drenam aquele líquido, ressecam a pele, cicatrizam sem deixar cicatriz, né? Professora, mas eu já tive, mas eu já vi, o fulano tem cicatriz. Não foi por conta do herpes, foi por conta de uma infecção além do herpes. Então, ficou aquela pele ressecadinha, feridinha, e o paciente de mão suja começou a mexer. Pode infectar? Pode. Pode virar uma infecção por bactéria? Pode. E aí pode ter cicatriz? Aí pode ter cicatriz, tá? Isso é bem importante.
Então, às vezes, a gente vê o paciente assim, né? E fala, nossa, coitado, será que vai ficar marcado? Não, proteja do sol para não deixar marca e cicatrização vai ser perfeita, né? Por que eu falo proteja do sol? Porque essa é outra campanha que a gente tem que fazer muito com os nossos pacientes. Usar protetor labial, usar protetor para a pele, né? Nós estamos aí com um tempo ruim, a natureza está muito triste com tudo que a gente fez, nossa camada de ozônio se foi, e a gente tem uma incidência de raios aí muito importante. A gente sabe que existem várias patologias, né? Que é elite actínica e tal, mas, entre outras, a gente tem o risco de um câncer de lábio inferior pela exposição ao sol. Então, é uma campanha que a gente tem que fazer com os pacientes. Usem protetor solar para a pele, usem protetor labial e, em especial, quando tem lesão, a gente tem que passar também o protetor. Por quê? Porque toda lesão vermelha, depois que o vermelhão passar, ela vai ficar marrom por conta do sol, né? Tem isso que a gente também não pode esquecer, tá? Então, era só para completar. O herpes zoster, então, o herpes, né, que acaba... Ah, não, esse aqui eu já falei para vocês, aqui, o zoster. Que acaba sendo pelo corpo, pode acontecer dele dar próximo à face. Ele pode dar em regiões em que a gente seja o primeiro profissional capaz de corrigir, de ajudar, de fazer alguma coisa por esse paciente, tá? Então, quando aparece o herpes zoster? Quando o paciente está em condição de baixa condição orgânica, né? Ele está saindo de muita situação de doença, ele está tendo uma resposta imunológica. E para pacientes que sejam portadores de leucemia, linfomas, então, de neoplasias que tenham a ver com sangue, com imunológico mesmo, como os linfomas, né? Então, isso pode acontecer. Lógico que a gente sempre ouve falar do herpes zoster daqui para baixo, né? Tem regiões, é a mesma coisa, ele é unilateral, mesma coisa. Porém, já tive pacientes que me procuraram com, eu estou com uma feridinha aqui, e quando eclodiu aqui para cima, veio até couro cabeludo, né? Então, por conta disso, a gente talvez precise atender esses pacientes e conversar com eles sobre o herpes zoster, né? Então, vesículas bolhosas em pele mucosa, né? Nervo trigêmeo facial, quando acontece na face, é porque o nervo onde eles estão não é um nervo dorsal, por exemplo, é um nervo trigeminal ou facial. E aí também vai ter o mesmo tempo, só que assim, muito mais dolorido, muito mais comprometedor com respeito a essa fase de 1, 2 semanas, né? É muito dolorido, o paciente tem realmente sintomatologia muito complicada, né? O tratamento é feito com corticoides tópicos e sistêmicos, a gente não foge deles, né? É aquela história, o corticoide é bom, ele é útil, ele resolve o que tem de problema aí pela frente. Por que a gente fala tanto do corticoide e evita o corticoide ao máximo? Porque, ao mesmo tempo que ele resolve o problema, ele também diminui inflamação, ele diminui reação do nosso organismo. Ele compromete o nosso imunológico, tratando o nosso imunológico. Então, toda vez que a gente puder evitar, a gente vai evitar. Então, uso tópico melhor que o sistêmico. Uso tópico por um tempo menor, o mínimo que a gente conseguir fazer uso dele vai ser melhor, né? A gente precisa disso. Eu tenho uma paciente, essa me deixou muito assustada e eu encaminhei para um dermatologista. Ela é uma paciente que veio por conta de... É uma adolescente. Por conta de língua geográfica, ela disse que até tomando sorvete a língua dói, né? Agora que eu lembrei dela para contar para vocês. E aí, assim, conversando com ela falava, ela mexia, era um dia quente, isso faz uns 3 anos já, antes da pandemia. Eu olhei na dobra do braço dela, aqui, essa dobra aqui, eu espero que vocês verem, né? E ela tinha uma placa aqui, bem considerável, assim, avermelhada. Eu virei e falei, nossa, você está com alergia? Ela falou, eu tenho. A minha mãe fala que isso aqui é uma atopia. Falou que é uma atopia. Uma atopia, isso é característico da atopia, né?
Então tá. Falei, como é que você cuida disso? Ah, eu cuido com Oncilon. Falei, oi? Ela falou, é Oncilon. Sabe aquele creme? Falei, sei. Ela falou, ah, então, eu passo, assim, eu acabo de tomar banho, eu já passo. Gente, a hora que essa menina me falou isso, eu falei, há quanto tempo que você faz isso? Ah, faz muito tempo. Nossa, a gente usa, porque coça muito, incomoda muito, então não dá. A única coisa que melhora, e quando eu tomo banho, às vezes coça mais, dói mais, arde mais. E a única coisa que melhora é isso. Gente, eu chamei essa mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, a sua filha não pode passar, mesmo que seja tópico, por tanto tempo. Não pode, gente. Sabe, essa região vai ficar marcada, vai ser problema e, de repente, qualquer outra coisa maior aparece. Né? E aí ela me mostrou, foi uma judiação. A menina tinha aqui, tinha atrás dos joelhos, e aí ela fez assim para mim, e ela falou, olha, agora a senhora não vai ver nada aqui, mas tem época que aqui atrás da orelha eu fico cheia de eczema. Vocês percebem? É uma criança uma adolescente extremamente alérgica e usando corticoide. O Oncilon, gente, não é? A gente conhece aquele hora base que a gente passa em boca e que também é tempo certo, hein? É 3, 5 dias, não é para ficar passando o tempo todo, né? E ela, então, usava um Oncilon de pele aqui nas dobras. Por quê? Porque ela tem uma atopia e essa atopia não vai embora. Então, foi para uma dermatologista que eu conheço, que eu acho super boa, e que acabou trabalhando junto com um alergista. Olha isso, para poder resolver. Complexo B, por um período prolongado, pode ajudar. Por quê? Por questão de sintomatologia de nervos mesmo, dolorosa, né? Os pacientes que têm herpes zoster, eles falam que a região passa, desaparece, não fica cicatriz, mas a região fica extremamente sensível, né? Então, é como se as terminações nervosas estivessem mais sensíveis do que elas são normalmente. Então, o complexo B vai ajudar bastante, tá? Olhem essa senhora aqui. Isso aqui é zoster, isso aqui é zoster. Essa imagem não é minha também, eu peguei do meu professor de estomatologia para poder mostrar para vocês. Ó, isso é zoster. E aqui também, por incrível que pareça, além de ter dado na pele, também teve no interior, né, na mucosa labial, tá? Então, a gente precisa ficar esperto. Isso aqui não tem a ver com o sistema imunológico, evidente que não. Mas eu achei interessante mostrar para vocês. Por quê? Nós não estamos falando, eu não vou falar de bruxismo, não vou falar nada disso, mas nós falamos que ele está acontecendo por conta dos estresses todos que nós estamos vivendo. E aí, eu tenho recebido, né, alguns pacientes procurando e falando assim, eu não sei o que acontece comigo, mas eu estou todo machucado pela mucosa aqui, né? Eles falam aqui na bochecha, o lado de dentro da bochecha está todo machucado, né? E aí, gente, não dá para a gente fugir disso. Provavelmente, no apertamento ou no bruxismo, eles estão ferindo a mucosa jugal por conta de estar dormindo pesado ou sei lá, e aí, né? Então, o que a gente vai perceber desses pacientes? Né? Que às vezes aparecem vesículas também nesses locais, tá? Pode acontecer. Vocês se lembram? Vocês devem ter visto a mucocele, por exemplo, né? Ela costuma dar aqui muito no lábio, é aquela bolinha que fica de saliva por conta de trauma. A gente morde, né? Aí interrompe a passagem da saliva da glândula salivar para o exterior, e aí aquela bolinha fica ali e aumenta, inclusive, e aí a gente vê isso aí. Às vezes, isso pode acontecer, algumas bolinhas também podem aparecer, nesses casos, na mucosa jugal. O paciente mordeu, tinha uma glândulazinha ali, ela fez a mesma coisa, e forma uma pequeníssima mucocele, mas que pode ser o motivo desses pacientes virem nos procurar. Tá? Então, não só em lábio, mas às vezes também pode aparecer aqui no começo da mucosa jugal. E quem é que está fazendo isso? Né? O bruxismo, o apertamento, por conta de uma situação alterada emocional do paciente. Né? Às vezes a gente olha, tem aquela hiperqueratose linear, então aqui na altura da oclusão a gente tem a linha alba, mas ela fica muito mais
esbranquiçada por conta do paciente que é bruxista, estar sempre mordendo aquilo. É chamado também de mucosa mordiscata, mordida traumática, às vezes no próprio lábio, que a gente já falou, e às vezes queimaduras elétricas por algum motivo, gente. Eu já tive pacientes alterados emocionalmente, por exemplo, que, sei lá, puseram coisas, equipamentos, alguma coisa assim, e eles levaram uma... Então, eu estou colocando aqui queimaduras elétricas para vocês saberem que pode acontecer, tá? Lógico que não é frequente, mas eu já recebi pacientes assim. E recebi pacientes com injúrias químicas. Por que eu coloquei isso? Porque uma das coisas que pode provocar isso é o uso de AS, ácido acetil salicílico. O paciente põe na boca, né? E aí, como ele é um ácido, ele pode ferir a mucosa e deixar alguma marquinha aqui que a pessoa não se lembre, mas que venha te procurar e falar para você exatamente sobre isso. Ele vira para você e fala, olha, apareceu uma manchinha branquinha aqui pertinho da minha língua, por exemplo, né? Ele cortou, tem gente que não consegue tomar remédio, né? Eu sou uma que detesta tomar remédio, mas não pico o remédio. Mas aí ele pica o remédio, e o AS em especial, ele não, atualmente, antigamente tinha um que se chamava Buferin, ele tinha uma cobertura para não ferir a mucosa. Hoje em dia, o ácido acetil salicílico é uma massa compacta ali de ácido acetil salicílico, né? E o paciente pode morder para tomar mais fácil, alguma poeirinha daquilo cair e ferir a mucosa dele, queimar a mucosa dele com isso. E aí ficar uma manchinha mais ou menos branquinha em algum local, e ele, por não lembrar, veio te procurar. Interrogue sempre isso. Você fez uso de algum medicamento? Quando vocês virem isso, você fez uso de algum medicamento? Você tomou AS? Tem gente que vira e fala assim, eu tomo AS todo dia para afinar o sangue. Existe. A gente já sabe que isso não faz nenhuma diferença, mas o paciente toma e pode, numa dessas, deu uma mordidinha, a poeirinha caiu lá e queimou a mucosa, e pode ficar uma aparência dessas. Então, a anamnese, gente, ela é tão importante, porque ela traz para a gente tudo isso que a gente podia passar sem perceber, tá? Isso aqui, ó, são queimaduras por N situações, né? Eu fui morder um fio porque meu equipamento pifou, eu fui fazer isso, eu fui fazer aquilo, eu me machuquei aqui, eu usei alguma coisa química que caiu em mim, eu me queimei com mussarela quente. Não sei se vocês já viram isso, mas eu já tive também um paciente, ele chegou com o palato, gente, metade do palato, assim, era, como ele mesmo disse, eu estou em carne viva, mas era mesmo, assim, nossa, tirou todo o epitélio que poderia recobrir, né? A mucosa estava triste, comendo mussarela de uma pizza, acho que era muito quente. O cara não se deu conta, pôs na boca, foi para o palato e fez um horror. Então, isso tudo pode acontecer. Quando a gente está distraído, quando a gente está emocionalmente alterado, essas coisas podem aparecer. Isso aqui pode aparecer, né? A gente não se dá conta. Eu estou tão chocado com uma coisa, eu estou comendo sem prestar atenção nem na temperatura. Então, tudo isso pode ser emocionalmente resolvido. Resolvido não, enxergado, né? E a gente vai ter que resolver. E aí, para a gente fechar, eu acho que eu já estou no meu horáriozinho aqui, para a gente fechar, a gente tem a síndrome de ardência bucal, né? Quando eu fiz minha especialização em estomatologia, estava se começando a falar disso, né? E eu fiz minha especialização em 2005, 2006, terminei em 2007. Estava se começando a falar em síndrome de ardência bucal. Hoje em dia, a gente já ouve menos com respeito a estudos, mas não menos em queixas, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante isso é de modo geral, né? Não é só... aparecem as coisas, aparecem técnicas novas, e aí você vê aquele boom de gente estudando, procurando, lançando artigo. Olhem agora, né, sobre o Covid, a quantidade de artigos, né? Os orientais fizeram muito, até por conta daquela história que apareceu lá o primeiro, mas que isso, não ficou só lá, não. Aqui no Brasil,
O que não falta é artigo sobre Covid, né? Esse ano ainda está tendo. Talvez para o ano que vem a gente já comece a ver o declínio desses estudos, porque perde, né? Perde o valor porque não está mais acontecendo. A síndrome de ardência bucal, então lá por 2005, 5 não, 6, 7, 8, até 2010, mais ou menos, nossa, tinham muitos trabalhos. Quem quiser pesquisar a síndrome de ardência bucal vai perceber que hoje em dia a gente já não encontra muita coisa. Mas lá atrás, 2012, ainda tinha bastante. Por quê? Porque era uma coisa nova e que estava aumentando em número de pessoas portadoras dele. Então, como é que acontecia? Naquela época, lá na faculdade, eu recebi um paciente na clínica da especialização, que era uma moça que tinha acabado de chegar aqui em São Paulo. Ela era do Nordeste, ela trabalhava com coisas de informática, assim, que ainda também não era muito falado, hoje sim. O pessoal faz história em quadrinho, faz joguinho, faz não sei o quê. Essa menina, era novinha, super novinha, ela tinha vindo para cá, e olha, ela era novinha, tinha, sei lá, uns 30 anos, não era cinquentona, não, né? Uns 30 anos, no máximo. E aí ela tinha vindo para São Paulo, porque ela tinha feito uma faculdade lá disso, não lembro que cidade do Nordeste, e disseram para ela que, lógico, aqui a coisa ia começar a andar bem rápido, que ela viesse para cá. E ela veio, mas não estava muito boa a vida dela aqui, não estava dando muito certo, assim, ela estava meio, né, passando uns perrengues. E aí ela começou a perceber que no meio da noite ela acordava meio estranha, ela tomava água, mas parecia que aquela água fazia a boca arder, né? Esse foi o primeiro caso de ardência bucal que eu atendi na minha vida. E eu, de lá para cá, tenho atendido muitos, né? Então, vejam, a gente tem aqui uma faixa etária, pode acontecer um pouco antes, pode acontecer um pouco depois, e também é uma doença, uma situação que você não consegue ligar a nada, né? Por quê? Em especial porque não existe lesão na boca. Como assim não tem lesão na boca? Não tem nada na boca. O paciente fala assim, eu tenho o meu palato ardendo. Tá bom, tem o seu palato ardendo, vamos olhar. Você abre a boca, não tem nada, não tem mudança de cor. Não está mais vermelho, não está mais branco, não está amarelado. Você pergunta, mas você feriu? Não, não fiz nada, não aconteceu nada. Mas eu tenho essa sensação de ardência. E se você perguntar como é essa sensação de ardência, essa pessoa vai falar, eu não comi pimenta, mas parece que eu estou com um monte de pimenta naquele lugar. E aquele lugar arde. Quando é um lugar, a pessoa consegue te mostrar, arde aqui, ó, arde ali. Tem gente que vem e fala assim, arde a minha boca inteira. Tudo da minha boca arde. E aí, ó, não é uma grande população, de 1 a 5, mas eu ficaria com esses 5%, porque eu acho que eu recebo pacientes de estomatologia, 5% deles, acho que até mais, tem queixa de ardência bucal, né? E aí, o que a gente tem para fazer para tratar essa danada dessa ardência bucal? Nada, gente, nada, né? Então, as queixas desse paciente são dor, ardor ou queimação na boca, presente diariamente e persistindo a maior parte do dia. Estou colocando dia, mas é dia ou noite, né? É uma coisa assim, é um incômodo o tempo todo, ardente, tira o sabor da comida, tira. O paciente fala que não consegue tomar água. Vou tomar de novo, disfarçando, tá? Estou falando disso, mas não é para disfarçar, não é brincadeira. O paciente fala que para tomar água arde. Então, vocês imaginem o que é isso, né? A mucosa oral tem aparência normal. Normalíssima, gente. Vocês podem fuçar lá, procurar o cantinho mais escondido, próximo ao trígono retromolar. Vai lá atrás. Pega um espelho e olha, pega um espelho de aumento e olha. Não tem lá, não tem em lugar nenhum. Não existe lesão nessa boca, mas arde, tá? Então, se você exclui as doenças locais e sistêmicas que pudessem, né? Por exemplo, o paciente tem síndrome de Sjögren,
acho que vocês já ouviram falar, e vocês sabem que, entre outras coisas, a síndrome de Sjögren tem a secura bucal. A secura bucal pode trazer um pouco de ardência? Pode. Então, o paciente tem um problema sistêmico? Tem. Síndrome de Sjögren. Faz sentido, está ardendo. Vamos melhorar o líquido, vamos fazer ele tomar muito líquido, vamos usar saliva, vamos usar tudo que a gente puder, porque ele tem uma doença sistêmica, síndrome de Sjögren, e a sensação pode ser ardente na boca por secura. Ótimo, eu descobri o motivo para isso, eu descobri a causa para isso. Perfeito. Agora, o paciente não tem nada, ele está bem de saúde, mas ele tem ardência bucal. Pode apresentar uma secura? Pode, mas ela é subjetiva, só essa pessoa sente. Na verdade, você vai ver que ela tem salivação abundante, você pode fazer teste com ela. Na síndrome de Sjögren, acho que vocês sabem disso, o que fecha o diagnóstico é um exame feito com uma glândula pequena salivar, uma glândula menor salivar. Você pega uma glândula, faz igual uma mucocele, abre, remove, manda para exame. O patologista vai olhar e falar, olha, uma glândula normal, tem saliva lá dentro, inclusive, produção normal. Se o paciente, se o patologista devolver para você no laudo glândula totalmente desidratada, fora de condição, isso pode fechar o diagnóstico de uma síndrome de Sjögren. Por quê? Porque as glândulas estão deixando de produzir saliva, elas não estão em condição de. Neste caso, se você fizer esse exame, você vai ver que isso é subjetivo. É a paciente que reclama. É o paciente. Eu falo a paciente que a maioria são mulheres. Grande maioria são mulheres. Então, é super subjetivo. É só ela que acha que pode ser por isso. Parestesias, também meio que, né, é totalmente subjetivo. Mas, assim, se você não percebe, se você fala, como é a parestesia? Dá a impressão que ela não sabe te contar. Né? E alteração no paladar também pode ser queixa de paciente. Mas assim, arde minha boca, eu não consigo tomar água, também dessa forma, também vai ser uma coisa muito difícil da gente acreditar. Tá? Mas tem pacientes que se queixam disso. O que a gente pode fazer para essa paciente? Como é que a gente trata um paciente desse? Não tem lesão, não tem doença, não tem nada. Então, o que eu posso fazer com essa paciente? Eu posso medicar remédios que possam deixá-la mais tranquila, conforme a anamnese. Se ela me contar alguma coisa a mais, eu posso, por exemplo, encaminhá-la para uma terapia cognitiva, uma terapia com psicologia, né? Com psicólogo. Posso encaminhar? Posso encaminhar. Vai resolver? Talvez resolva. Agora, eu vou dizer para vocês, já que a gente está querendo fazer uma odontologia além do dente, tenham com vocês que, muitas vezes, muitos dos problemas dos nossos pacientes, esses que eu falei, por exemplo, agora, nesse exato momento, eu tenho 2 pacientes com líquen, que são pessoas muito deprimidas, muito, sabe, assim, tudo muito pessimista. Fiz laser, eles melhoraram. Um deles virou para mim, juro para vocês, um deles virou para mim e falou assim, doutora, você não quer me contar. O que eu não quero te contar? Que eu tenho um câncer na boca. Eu falei, não, você não tem câncer em boca. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Isso. Você não tem um câncer em boca, mas você tem um líquen. Um dia, se de repente você começar a ferir muito esse local, por isso volta aqui. Não, doutora, eu acho que a senhora não quer, a senhora está querendo ser boazinha comigo. Mas isso aqui. Então, o que eu percebi dele? Que ele é cancerofóbico. Eu nem tinha falado em câncer, eu só tinha falado, volta aqui para a gente ver como está. E ele, né? Então, algumas pessoas têm uma tendência a serem deprimidas, pessimistas, baixo astral, existem os cancerofóbicos, existem, nossa, vários pacientes, né? Aqui, né? Estudos mostram que as etiologias de ordem psíquica são descritas por quadros de depressão, ansiedade, cancerofobia, transtorno obsessivo compulsivo nessa ordem. O que mais aparece é a depressão, depois é a ansiedade, às vezes a ansiedade leva à depressão,
E, às vezes, quando a pessoa sai da depressão, ela fica extremamente ansiosa, pensando se ela vai ficar tão para baixo de novo. Esses dois se relacionam demais. A cancerofobia, idem, que hoje já se fala até numa fobia com respeito à Covid, né? Não sei se vocês... A gente ouve isso até em noticiário. Eles entrevistam as pessoas e as pessoas falam: eu estou com meu nariz escorrendo, estou meio com cara de gripe, eu acho que eu estou com Covid, né? Então, assim, as pessoas ganham fobias ou criam fobias diante de situações ruins. O câncer, é lógico, todo mundo sabe que é ruim, né? A cancerofobia acontece. E o transtorno obsessivo compulsivo, né? É aquela coisa, sabe, que eu quero, eu sei, eu sou, eu tenho, eu preciso ter. Aquilo que leva as pessoas a brigarem pela vida de uma forma extremamente obsessiva, extremamente compulsiva. Em especial, essas pessoas, quando na anamnese a gente percebe isso, a gente vai tratar, a gente vai melhorar o quadro clínico deles, eles vão ficar bem, mas eu sempre encaminho para uma terapia cognitiva. Por quê? Porque eu não tenho muito mais o que fazer a não ser fazer isso. Né? Por quê? Porque existe uma causa, gente. Sempre que eu perceber que o psicogênico entrou nessa história, ele é a causa. E se existe uma causa, eu preciso cuidar dessa causa. Como dentista, eu cuido dessa causa? Não, lógico que não. Apesar de eu morrer de vontade de fazer uma faculdade de psicologia, eu sempre falo isso, falei até para a professora Priscila já várias vezes, eu queria fazer uma faculdade, queria, que não cabe, não dá tempo, mas é alguma coisa que eu brinco, eu falo, quando eu me aposentar, eu acho que eu vou fazer. Por quê? Porque é importantíssimo conhecer isso também, por aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente faz, né? E pela ajuda que a gente leva para o paciente. Eu não ganho nada encaminhando o paciente para a psicologia, nunca ganhamos. Claro que não, mas você ganha prazer de você estar fazendo alguma coisa melhor para esse paciente. Por quê? Porque todos esses pacientes que mostram uma alteração psíquica, seja qual for, mesmo que seja leve, eles precisam tratar disso, porque isso pode ser a causa de muitas doenças que eles têm, tá? Eu acho que eu tenho um agradecimento aqui. Era isso, gente. Será que eu passei da hora? Fiquei na hora? Espero não atrapalhar a vida de vocês. Tudo bem, Pro, não tem problema não, que a gente dá uma atrasadinha no começo, não tem problema. Tá, eu me programei naquele tempinho que vocês deram. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Se alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa, eu estou aqui. Está aberto para perguntas, pessoal. Você que tem alguma dúvida sobre alguma coisa, alguém? Que bom! Se ninguém tem nada, aquela frase de sempre, né? Quem não tem dúvida ou entendeu tudo, não entendeu nada. Mas tá exatamente, Pro, mas a palestra foi muito conteúdo, foi excelente, viu? Parabéns. E o 17º CIO agradece a presença da senhora e a disponibilidade, viu? Eu que agradeço, estou muito feliz de verdade em estar aqui e estar aqui do lado dos meus futuros colegas no Dia do Dentista, gente. Felicidades para vocês, tudo, de verdade. Parabéns pelo congresso. Esse congresso está sendo grande, né? Uma semana inteira, e a gente está vendo de uma organização excelente. Muito obrigada, Pro. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, gente. Tchau, obrigada, viu?